não está aparecendo, não. Questão do dia 3 tem que aparecer. Não, só está até a questão do dia 2 e a questão do desafio. É os únicos que estão aparecendo. Oxe, Rodrigo conseguiu? Hein, Deixa eu Rodrigo? atualizar. Tá dando certo, é para atualizar. Acho que faltou isso. Deixa eu ver quem ficou. Jailson, Jailson, é teu presente, viu? A gravação da aula. Parabéns. Tá bom, professor. Se fosse seu aniversário, era o presentão. Pois pronto, gente. Então vamos começar, né? Aquela questão do desafio, ela parece com a que eu fiz no ensino médio, só que a senhora mudou a ordem. A ordem, né? No Mudei um ensino pouquinho. médio eu fiz ela que dá que F1 é igual a 2, aí aí ele dá F raiz de 2, que é igual a 4. Entendi. E você tem que encontrar F de 3 mais raiz de 2. Aí a senhora fez ao contrário. Você só fez relembrar a saída, não foi? Foi. Muito aí boa. Quando eu fiz, eu coloquei todo passo a passo, a resolução direitinho. Pronto, tá ótimo, perfeito. Gente, vocês querem começar a apresentação logo agora ou querem deixar mais para o fim da aula? Professora, a nossa colega Beatriz saiu do trabalho agora, está correndo para casa para tomar banho e para entrar na aula. Ela Tá certo. Tá certo. Ei, é a D, toma banho, vai assistir aula no chuveiro, bota na pia e fica escutando, ora bolas. Verdade, verdade. Diga ela que não escapula, não. Vocês têm que vir para aula, tá doente, morrendo no soro, fica lá com o celular de lado. Diga, Ave Maria, professora terrorista. Mas vamos lá. Sim, vamos começar. Já fez isso, Yasmin? Pois é, tá vendo? A gente não toma banho escutando música, porque não pode tomar banho escutando matemática? Mas vamos lá. E aí, vocês querem começar a apresentação logo? Ou eu começo a aula e a gente deixa para o finzinho? Apresentação. É melhor, né? Quem é o primeiro? Eu disse. É a Antonina? É a questão 25, eu fiquei a última de todas. Tá. Deixa eu abrir logo o GSA. Pode ir organizando para apresentar sua tela, viu? Ah, professora. Eu vou só criar a aba de atividade. Pergunta, não. Qual foi a questão, Antonina? Questão 25. Certo. Vai ficar gigante, mas como a lista é grande... Alguém é uma questão depois de Antonina ou Antonina era a maior questão? Era 25? Vou botar até a 26. Aí, se alguém tiver... Se alguém tiver alguma questão extra, eu acrescento. Antonina, marca lá a questão 25 e envia para mim, tá certo? Todo mundo que tem questão para apresentar hoje, marca a questão. Uhum. Vai aparecer assim, apresentação. Aí vocês vão na atividade. E, Antonina, pode ir apresentando sua tela. Prof, é pelo celular. Vai, então pronto. Você vai filmar assim, né? É, porque eu tenho computador, não. Tá, então pronto, pode botar.
Mas acho que você tem... Ah, pronto, foi. E... Deixa eu ver assim. Talvez na... É, isso. Não, Ah, tu... vai. Não, o celular, Antonina. É o celular mesmo, professora. Não, eu tô dizendo, deixa o caderno nessa posição que tava e tu vira o celular. Eu acho que fica melhor. Mal virou o celular. Pronto. Tá muito borrado. É, tá borrado. Um instante. Acho que se você botar o celular nessa posição assim, fica melhor. Tem um jeito, Antonina. Sabe o que você faz? Os alunos do Coisa fizeram. Você tira uma foto, certo? E tem a opção de apresentar a tela pelo próprio celular. Tira uma foto do caderno. Aí vai ter a opção de apresentar. Aí você bota, acho que pega da galeria, que eu já vi os alunos fazendo. Tá certo, só um instante. Tá. Porque senão você vai ficar tremendo e fica cansativo. Foi tu que anotou a lista das pessoas que iam apresentar, foi? Foi, professora. Foi, né? Foi. Depois de Antonina, quem era? É Ana Beatriz, Rafael Fernandes, Gabriel Nunes. E aí, alguém quiser apresentar? Se vocês quiserem adiantando, enquanto a Antonina tira a foto, organiza. E aí? Deixa eu ver quem está na aula. Ana Beatriz está aí. Ah, não, Tá. Beatriz está. Não. Matheus Fernandes está na lista? Tá, Rafael Fernandes. Matheus, você quer apresentar? Quem foi outra pessoa? Hein, Eudes? Gabriel não tá. Gabriel, Ana Beatriz, Antonina. Também não tá. Yasmin! Vai, Eu Yasmin! não. Foi eu não. Eu não me apresentei na lista, eu não estava na lista, não. Ou eu, se você se confundiu, muito feio. Não, professora. Eram só 5 pessoas. Só. O Matheus Fernandes não está na lista, não. Nem Vocês eu, nem mandam- Matheus Não. Fernandes, também não lembro. E quem era que tava? Os 5? É Antonina, Ana Beatriz, eu, F. Rafael, Gabriel Nunes. Tu tava, não era, Eudes? Tá, Manda ele apresentar logo. professora, Pronto, já tá aí. Antonina foi. Antonina fez. Pronto. deixa a Antonina apresentar aí. Eita, falhou. Professora, que não tá dando certo, não, compartilhar a tela. Deixa eu... Deixa eu ver se eu digo como faz o passo a passo. Eudes, você não quer ir não, Eudes? Enquanto ela vai? Professora, eu tenho dificuldade com função, estou aprendendo agora. Eu vou olhar dos colegas. Chega, deixa eu entrar aqui. Acho que a Tonina conseguiu? Aceitar, acho que... Eu entrei. Eita. Pera. Desculpa, pessoal. Eita, pila. Deixa eu... Acho que agora foi. Deixa eu desativar aqui o microfone. Antonina, você vai clicar. Conseguiu? Professora, Oi. aqui aparece, a tela está sendo compartilhada, mas não mostra nada. Você tem que abrir a foto.
Ó, você vai clicar nos 3 pontinhos, aí compartilhar a tela. Deixa eu fazer. Iniciar. Aí, pronto. Aí você vai fazer o seguinte, você vai na galeria. Deixa eu ver se dá certo. Ó, tá vendo? Essa é minha bebê fofinha. Você vai na galeria e pega a foto. Entendeu? É porque quando você compartilha, Antonina, você não vai ver, que você só vê se tiver com duas telas, como a professora fez agora. Aí a gente, quem vê sua tela, já apareceu 2 vezes e saiu. Aí você coloca, quando você colocar, a gente diz, Antonina, tá aparecendo. Aí você começa a apresentar. Isso. Tá bom, obrigada. Aí como é que eu faço 2 telas? Não, você não precisa, você só não vai ver o Meet. Ou o Meet não, a nossa imagem aqui, que é por isso que eu tenho meu leitor do chat, porque quando eu compartilho a tela, eu não consigo ver vocês. Essa é a diferença. Você vai ficar vendo só a sua tela da sua imagem, entendeu? Tá certo. Entendi agora, obrigada. Nada. Isso, pronto. Aí pode ir falando que a gente tá lhe vendo. Opa, saiu. Pronto. Pronto, e agora? Pronto, agora pode falar que a gente tá vendo. Tá certo. Bem, a questão, eu fiquei com a questão 25, e a questão pede que considere a questão conjunto formada pelos números utilizados no sistema de contagem dos, eu não sei dizer essa palavra, ou seja, A, que é o conjunto, que no conjunto eles têm 1, 2, 3, 4 e 5. Nestas condições, o número de elementos da relação R1, ele pede que X e Y pertence a vezes A, tal que Y é igual ou maior que X. Na questão, ela pede o número de elementos, o conjunto é A, não vai, é como se fosse uma relação, e ele pede para determinar. Então, eu fiz dessa seguinte maneira. Peguei o conjunto A e multipliquei ele por ele mesmo. Peguei a 1 vezes 1, 2, 1 vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4 e multipliquei, formando os elementos aqui embaixo. Os seguintes elementos. Multipliquei 1 vezes 1, aí formei, abri parênteses e coloquei o 1 e o 1, que é o X e o Y. Depois disso, depois que a questão pede para que seja contados os pares, onde Y é igual ou maior que X, no par X e Y. Embaixo, aqui eu marquei o 1 e o 1 aqui ao lado, eles é igual. Está dizendo que ele conta-se todos os 5 pares, porque o Y, no primeiro vai ser igual. No segundo, 1 e 2, o Y vai ser maior, que é o número 2. No terceiro, o Y vai ser maior também, que é o 3. Assim também o 4 e o 5, que está sendo maior que o X. Na segunda, aí depois eu fui para o outro conjunto, para os elementos do conjunto, que é o 2. O 2 já aqui é diferente na primeira parte, que é o X está sendo maior que o Y, que no caso o Y aqui é o 1. O segundo está sendo 2 igual a 2, que ele pode ser contado, pois ele está sendo igual a Y. O número está sendo igual, 2 e 2, que é o X e o Y. E o 3, ele é maior, o Y é maior que X, assim como o 4 e o 5. Então, na contagem, apenas 4 elementos são selecionados. No terceiro, da mesma forma, já vai diminuindo a contagem, porque o X ele já passa a ser maior do que o Y. O 3 e o 1, o 3 e o 2 eles já são maiores. Já aqui na segunda parte, o 3 para 3 ele é igual. Então, ele conta, ele entra na contagem, porque como a questão pede que o 3 seja igual ou maior, o Y seja igual ou maior.
Aí o 4, o 3 e o 4, e o 3 e o 5 contam também. Então, no caso, entram apenas os três elementos. Passando para o outro lado, da mesma forma acontece. O 4 por 1, ele já vai ser menor o y. Então, ele não entra na contagem. Assim como o 4 e o 2 e o 4 e o 3, porque o y está sendo menor que o x. E a questão ele pede para que o y seja maior. Então, só vai contar o 4 e o 4 porque ele está sendo igual. E o 4 e o 5, que na contagem apenas 2. E por último o 5, que apenas o 5 é porque ele vai ser igual, aí apenas 1. Depois eu peguei e somei todos os elementos que são iguais ou maior que x. Que foram os 5, eu botei 4, os 5 elementos que foram os primeiros, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1, que foram 15 pares. A questão deu como resultado 15 pares. A letra C. Oi, professora, voltei. Professora, O áudio está desligado, professora. Foi mal. Obrigada, Antonina. Já botei sua pontuação, tá certo? E tá correta a questão. O próximo vai ser Eudes? Professor, não sei fazer. Não conseguiu? Não, né? Qual foi a questão? Foi a 23. 23. Deixa eu abrir aqui a lista. Eu posso compartilhar. Você está com ela aí para compartilhar? Pronto. Ficou ótimo, Antonina. Ficou ótimo. É engraçado, a gente tá entre amigos, mas quando tem que apresentar, né? Eu sei como é que é. 23. Pronto. Os pontos... Ops. Volta lá. Volta lá. Vou te dar a saída, tá certo, Eudes? Aí você apresenta na próxima aula. Ele diz assim, os pontos do plano cartesiano que atendem às condições, aí tem 0 até 4, tá certo? E o y vai de 0 a 3. Opa, saiu. Saiu, volta para lá. Aí ele diz que x mais y é maior ou igual que 2, tá certo? Então, o primeiro passo é o seguinte, que simultaneamente formam uma figura plana cuja área é igual tal. Aí, o que você vai fazer? Você vai escrever os pontos que estão em x. Então, os pontos que fazem parte de x são 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Chega, fechou de novo, né? Aí... Zero, 1, 2, 3 e 4, certo? Anota aí. Você tem que o x são esses números. Bota entre chaves, que são os elementos do conjunto, tá certo? Então, você vai escrever o 0, 1, 2, 3 e 4, já que ele disse que o x é maior ou igual que 0 e menor ou igual que 4. Aí, para o y, são os valores maiores ou iguais a 0 e menor ou igual a 3, ou seja, 0, 1, 2 e 3, tá certo? Aí, o que ele quer que você faça? Você monte pares ordenados, tá certo? Em que a soma tem que ser maior ou igual a 2. Por exemplo, uma soma maior ou igual a 2 seria o 0 e o 3. É um par ordenado. Então, x igual a 0, y igual a 3, certo? Segundo par ordenado que é maior ou igual, o 0 e o 2. Porque 0 mais 2 dá 2. Ele que é maior ou igual que 2, entendeu? Aí vai agora para o número 1. Eu estou pegando o x, tá certo? Aí, o 1 e o 1. 1 mais 1 vai dar 2. Então, entra nessa condição que ele pediu. Depois, o 1 e o 2, que 1 mais 2 dá 3. Aí, entra nessa condição. Depois, o 1
E o 3, que vai dar 4, a soma, entra na mesma condição. Agora você vai para o próximo número, 2. Aí você vai separar todos os pares em que esse somatório dê maior ou igual que 2. Quando você fizer isso, você vai marcar cada pontinho, par desse no plano cartesiano. Aí você vai ver a figura, que é aquela que está lá no gabarito, que é o retângulo. Certo? Quando você fizer todos os pares, aí você vai chegar naquela figura que está lá, que vai ser, eu acho que é um retângulo ou um quadrado, não deu para ver direito. Mas aí você vai calcular a área dela, né? Que se for um quadrilátero, qualquer que seja ele, é base vezes altura. Aí você vai contar o tamanho que tem na horizontal, e para saber o tamanho que tem na horizontal, é o último menos o primeiro, tá certo? O final menos o inicial da horizontal, e a altura, a mesma coisa, o final menos o inicial. Aí você faz base vezes altura. Deu para entender a saída? Deu? Deu, professora. Pronto, aí você faz e me mostra a próxima aula, tá certo? Tá Faz a ótimo. próxima aula. Quem era o próximo? Beatriz. Entendeu, né? Mas aí, eu da próxima vez, se você não conseguir fazer, não espera a aula não, fala comigo no Zap, tá certo? Que eu já lhe dou a saída que você já vem pronto para fazer. Não tenha vergonha não de falar comigo não. Às vezes eu demoro a responder, mas respondo. Tá ótimo. Viu? Pronto. Quem era a próxima? Diz aí, Ildes. Yasmin, não era? Ana Beatriz. Ana Beatriz, ela tá? Isso, Beatriz. Ana Beatriz não tá. Ela tinha dito que ia chegar mais tarde, que estava vindo do trabalho. Sim, quer tomar banho, né? Aí o próximo. F. Rafael. Agora não sei quem é F. Rafael. Rafael. Francisco Rafael. Francisco Rafael. E Gabriel Nunes. Francisco Rafael não tá. Então, Francisco Rafael, vou zerar. Se ele aparecer, Gabriel também, né? Cadê Gabriel? Oxe. Também não está, professora. Também estou anotando tudo aqui para. Tá, Francisco Rafael, então foi. E Gabriel também não está. Quem era o próximo? Era só eles mesmos. Só, né? Antonina, Eudes, Ana Beatriz, Francisco. Pronto. Ana Beatriz, se ela chegar, ela apresenta. Se não, fica com um 0. Pronto. Então, vamos começar, né? Deixa eu apresentar a tela. Pronto. Você já está vendo, né? Você é meu primeiro, né? Você é o leitor do chat. Eita! Jailson, você saiu sem querer, viu? Eu vi, você estava aí. Você é meu calculeiro. Oi, Antonina. Oi, professora. Tu ia falar o quê? Eu estava onde mesmo? Não. Jailson fugiu que nem uma bala, mas é você. Eu vi, deu tempo de eu ver, viu? Quando? Você vai ser o calculeiro se eu precisar. E Eudes o leitor. Não vou ver mais não, tá, Eudes? Vamos lá. Então, gente, agora a gente vai continuar a parte da introdução, né, de funções, e a gente vai estudar um pouquinho sobre o domínio da função. Então, o que seria o domínio da função? Como a gente já viu, só que viu mais naquela parte de diagrama, o domínio da função, ele sempre vai ser o conjunto A, mas quando a gente pensa no plano cartesiano, vai ser o eixo X. Já o contradomínio da função, que seria o conjunto B no diagrama, a gente sempre representa como o eixo Y. E o domínio é tudo que faz parte daquela função, ou seja, o começo e o fim, tá certo? Então, esse exemplo aqui seria essa funçãozinha aqui, e aí vocês têm que sempre observar os extremos dela. O que são os extremos? Deixa eu ativar aqui a caneta. Não, já está ativa. O que são os extremos da função? São esses pontos aqui, ó.
aonde a função começa e onde ela termina. E aí vocês vão observar, se essa ponta da função tiver uma bolinha fechada ou aberta, tiver alguma bolinha sinalizando que ela para aí, esse domínio ele vai ser um domínio finito, ou seja, um conjunto limitado. No entanto, se não tiver essa bolinha aqui dizendo que o conjunto tem fim, desculpa, que a função tem fim, ela continua, então a gente define como domínio sendo sempre os reais, tá certo? Então, como fazer para determinar o domínio? Primeiro passo é vocês fazerem o seguinte, olhou os pontos, tá certo? Extremos, tá aqui, ó, e faz tipo essa lombriguinha. Essa lombriguinha aqui seria onde começa e termina o gráfico, mas cuidado, tem gente que acha que começar e terminar o gráfico é essa parte aqui que é ondulatória. Como a gente está pensando no domínio da função, o que vocês vão fazer? Vocês fazem retas perpendiculares ao eixo X, fechando o gráfico, tá certo? No fim e no começo. Essa parte do meio, que é justamente esse ondulado que está aqui, ele representa justamente o domínio da função. Tá certo? Então, o domínio dessa função seria justamente o intervalo entre -5 e 6. Se vocês não quiserem representar nessa forma de cochete, vocês podem colocar aquela resposta, né? X pertence aos reais, tal que X, tal que -5 vai ser menor ou igual que X, que é menor ou igual que 6. Esse cochetezinho fechado aqui é porque a bola está fechada, então é um intervalo fechado, tá certo? Quando a gente pensa agora na imagem, agora vocês vão fazer retas paralelas ao eixo X, tá certo? E aí vai ver a mesma coisa, aonde o gráfico começa e onde o gráfico termina, que nesse caso aqui, ó, seria o ponto de máximo aqui e o ponto aqui que ele termina essa parte aqui. Então, vocês fazem uma projeçãozinha. E aí, olha para o eixo Y. Esse onduladozinho aqui é justamente a imagem da função, ou seja, de -3 a 4, tá certo? E aí seria essa representação que tá aqui, tá certo? Então, -3 fechado, cochete para dentro, até 4. E aí, se vocês quiserem representar aquela forma de novo, seria X pertence aos reais, tal que. Eu acho mais prático vocês responderem dessa forma. É uma forma objetiva, curta e prática, né? Mas se quiser escrever, né, domínio, X pertence aos reais, tal que 0, desculpa, -5 é menor ou igual que X, que é menor ou igual que 6, dá certo também, tá certo? A mesma forma para a imagem. Então, vocês podem fazer do mesmo jeito, só que aqui tem que ter cuidado. Se for botar nessa forma de chaves, né, vocês têm que escrever o Y, porque vocês estão falando da imagem. Então, seria Y pertencente aos reais, tal que, aí escreve do mesmo jeito, -3 menor ou igual que Y, porque eu estou falando da imagem, que é menor ou igual que 4, tá certo? Então, esse seria o plano B para vocês representarem o domínio em imagem. Qual que vocês preferem? De baixo ou de cima? De cima, muito cima. Sim, Vai simplificar. Muito mais prático, né? Até porque essa parte de baixo aqui, às vezes a pessoa corre risco de se emocionar e escrever X. Aí perdeu, porque X não é imagem, né? Então, às vezes a pessoa se emociona tanto escrever sempre tudo, X pertence, aí vem aqui e escreve X pertence aos reais. Pronto, perdeu a questão, perdeu a imagem, porque a imagem... Esquecer também o tracinho aí, né, de igualdade. Isso, exatamente. Esquecer do tracinho, esse tracinho aqui da igualdade, esquecer da questão do menor igual, da barra, tudo isso. Então, assim, é mais detalhe para se preocupar. Aqui não, é só bolinha fechada, cochete para dentro. Bolinha aberta, cochete para fora. Então, é uma coisa bem mais prática. Posso seguir? Vocês têm alguma pergunta a fazer? Não? No momento não, professora. Tá. Tá bom. Mais um exemplo. Antes de eu resolver, deixa eu só botar aqui. Quem é o domínio? -6 a 6. Com que cochete? Para dentro ou para fora? Para dentro. Para dentro. Para dentro. Então, ó, do mesmo jeitinho, começo e o fim do gráfico, tá certo? E aí, esse seria o domínio.
que é a outra representação que eu falei para vocês, né? Então, pode escrever x pertence aos reais, tá o quê? Menos 6 menor ou igual que x, menor ou igual que 6. Ou, simplesmente, D, vou escrever aqui no cantinho, igual, colchete para dentro, menos 6,6 e assim. Fácil, objetivo e prático. Eu gosto muito do colchete, é bem mais prático. Agora, a imagem. Intervalo entre menos 3 e 3. Perfeito. Colchete para dentro, não é isso? Sim. E aí, olha... tem gente que às vezes começa a achar que o gráfico termina aqui, ó. Por estar aqui nessa parte final, né? Mas o gráfico não termina aqui, tá certo? E às vezes acha também que o gráfico termina aqui. Aí pega esse Y. Mas tem que ver que é justamente tudo que existe no gráfico, né? Porque seria como se vocês fizessem uma espécie de retângulo, ó. Fechando toda a parte gráfica. Então, se vocês fizessem uma espécie de retângulozinho aqui, meu retângulo tá bem tortinho, né? Mas seria justamente isso. Isso é tudo que existe gráfico. Aí vocês escrevem justamente o equivalente aos eixos, tá certo? Então, perfeito. De menos 3 a 3, essa é a imagem. E aí, aquilo que eu falei para vocês, ó. Y pertence aos reais, tá o quê? Menos 3, menor ou igual que Y, menor ou igual que 3. Ou simplesmente, eita, eu escrevi errado aqui, viu, gente? Correção. Imagem. Tá certo? E aí, imagem seria justamente colchete para dentro, menos 3 até o 3, certo? Pronto. Então, para determinar o domínio de uma função, como a gente já falou, né? Isso é ver aonde existe tudo da função naquele intervalo que está no começo e o fim da função, tá certo? Então, existem alguns casos que a gente vai determinar a função, né? E aí o domínio vai ser os reais. Como é que eu sei que o domínio vai ser o conjunto dos reais se eu não tiver o gráfico, né? Porque eu disse a vocês que vocês devem observar se tem bolinha nele, mas nesse caso não existe bolinha, né? Então vocês têm que fazer algumas perguntas básicas. O que pertence ao conjunto dos reais? Né? Todos os números que podem ser os racionais, né? Fração, inteiro, dízima, coisas desse tipo. E os irracionais, né? Os irracionais são raiz de números que não têm raiz exata, por exemplo, raiz quadrada de 2, o π, etc. Mas o que não é real? Por exemplo, raiz de número negativo. Né? A raiz de menos 2, ela entra no conjunto dos complexos. Então, vocês têm que perguntar algumas coisas. Primeiro, que são as maiores restrições. Se é fração, se não for fração, reais. Segundo, se tem raiz. Se não tem raiz, reais, tá certo? Então, basicamente, são essas duas principais perguntas que vocês vão fazer. Nesse caso, é uma função do primeiro grau e uma função do segundo grau. Nem tem uma fração, tá certo? Quando eu falar fração, por exemplo, vocês vão dizer, professora, e se essa função fosse assim? Não é uma fração? Quando eu falar em fração, a fração tem que ter o x no denominador. Então, se fosse uma fração desse tipo, é que vocês deveriam observar alguma coisa, tá certo? Se for só uma fração com um número no denominador, eu não considero fração na hora de determinar o conjunto dos domínios, tá certo? Então, para determinar o domínio, vocês têm que perguntar se é fração, mas tem que ter o x no denominador. Aí, pronto. Então, aqui nem tem fração, nem tem raiz. Significa que não existe restrição para essas duas funções. Então, o domínio vai ser sempre os reais, tá certo? Deu para entender até aqui, né? Deu sim, professor. Pronto. Próximo. O segundo caso é o denominador, que é justamente o que eu falei para vocês. Se tem fração, né? Não se for uma fração, o que a gente faz? Então, esse seria o caso. Uma fração com x no denominador. O que não pode acontecer no denominador de uma fração? Pertence aos reais? Ele não pode ser o quê? Menor que 0 ou igual a 0, professor?
Tira o menor, é só igual a zero. O denominador nunca pode ser igual a zero. Existe denominador negativo, mas não existe uma divisão por zero, né? Que é o que a gente chama de indeterminação matemática. Então, a única restrição que até agora vocês têm é o denominador não pode ser zero. A segunda pergunta é: essa função apresenta uma raiz? Não, né? Então, se não apresenta uma raiz, a única restrição é o denominador tem que ser diferente de zero. Cuidado para não achar que é o x diferente de zero. Olha quem tem que ser diferente de zero. É o f de x da função do denominador, tá certo? O denominador completo que não pode ser zero. Por exemplo, se aqui o x fosse zero, 0 menos 2 dá menos 2. Essa função tem imagem, tá certo? Então, isso aqui, ó, ele não pode ser zero, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? X menos 2 tem que ser diferente de zero. Aí, vocês resolvem como uma equação normal. X tem que ser diferente de 2. Significa que o domínio vai ser qualquer número dos reais, tá certo? Exceto o x diferente de 2, tá certo? Então, qualquer número real menos o 2. Tem como a gente representar de uma forma que não seja essa assim, escrita x pertencente aos reais? Alguém sabe? E aí? Como se fosse aquela do cochete? Ninguém? Teria o colchete aberto por em 2? Não. Quando ele tem uma restrição de um único número, e vocês quiserem representar daquela forma parecida com a dos cochetes, que é não escrever esse x pertencente aos reais, vocês vão escrever assim, ó. Domínio são os reais menos o 2, tá certo? Então, normalmente a gente escreve assim. Outra forma de representar isso aqui seria assim, que é menos comum. De menos, desculpa, deixa eu apagar aqui. Seria assim, de menos infinito até o infinito, menos o número 2, tá certo? É muito parecido isso aqui com aquela representação que a gente faz assim, ó. Que significa isso? Que o conjunto reais sem o zero. Isso. Aí a gente não pode escrever no asterisco, no lugar do asterisco, o número. Então, a gente escreve sempre assim, reais menos o número 2, tá certo? Porque não existe essa representação para uma simbologia que não seja o zero, né? O asterisco é só para o zero. Pronto. Então, a observaçãozinha, né, para vocês é, por exemplo, nessa primeira parte aqui, x menos 2 sobre 3, domínio real. Por quê? Porque não tem x no denominador. E aqui, x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Por que é real? Se tem x no denominador. Porque no numerador o x está ao quadrado? E aí, faz o Seria quê? isso. É por isso, mas aí faz o quê? Agora eu não me recordo, não. A raiz, Quando... professora? Hã? Acrescenta a raiz? Não. Sempre que... Oi, pode dizer. X vezes x ao quadrado, ele daria 2x à frente, né? Não. X ao quadrado é x vezes x, né? Professora, Não é 2x. professora, com licença. Seria porque o x é diferente de 1? Não. Porque aqui ele está dizendo que o domínio são os reais. Então, ele não está dizendo que é diferente de 1, ele está dizendo que é todos os reais, não tem restrição. Por quê? Tem a ver com x ao quadrado. E tem a ver com o produto notável. Professora, seria a questão da simplificação aí? Exatamente. Ó,
x ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que x mais 1 vezes x menos 1. Para quem não lembra, isso aqui é a diferença de dois quadrados, que é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença, onde o x ao quadrado seria o a ao quadrado e o 1 ao quadrado seria o b. Aí, quando eu venho para cá, ó, eu vou simplificar isso aqui. E simplificando isso aqui, resta só o x mais 1. Ou seja, na verdade, isso aqui é uma fração fake com x no denominador. Isso aqui não é uma fração exata, porque vocês precisam simplificar, tá certo? Agora, se fosse, por exemplo, x ao quadrado mais 1, né? Aí não daria, porque não tem um produto notável que vira um produto da soma pela diferença, que desce para simplificar no denominador e vocês eliminarem ele, tá certo? Então, antes de sair pensando aqui, eita, vou olhar só para o denominador, ver o numerador. Se o numerador der para simplificar, aí vocês fazem esse processo, tá certo? E aí ver se a fração continua. Se mesmo assim a fração continuar, aí sim vocês podem pensar em olhar as restrições, tá certo? Vou seguir. Eita, esqueci de animar isso aqui. Índice par, né? O f de x tem que ser maior ou igual a 0. Lembra que eu perguntei a vocês que vocês tinham que observar dois detalhes, né? Se tinha fração no denominador e a outra se aparecia a raiz, né? Mas não a raiz qualquer, porque, por exemplo, raiz cúbica de menos 27, certo? Isso aqui é menos 3. Mas se o índice fosse par, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, aí isso sim, ele não pertence aos reais, tá certo? Então, só vale se o índice for par. Se o índice for par, a restrição é quem está dentro da raiz tem que ser sempre maior ou igual a 0, tá certo? E aí a gente vai olhar para quem está dentro da raiz, ó. Então, x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Nesse caso, x tem que ser maior ou igual a 3, tá bom? E aí, essa seria a representação do domínio. Então, ó, x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual que 3, beleza? Aqui, raiz cúbica, pronto. É o que eu falei para vocês. Na raiz cúbica não tem restrição, pode ser qualquer número, pode ser 0, pode ser negativo, pode ser positivo, pode ser qualquer coisa. Então, como não há restrição, então o domínio vai ser os reais, certo? Pronto, então não pode esquecer desse detalhezinho. Tá tranquilo até aqui, né? O que torna difícil esse domínio dessas funções? É porque normalmente não está passo a passo, né? Regra por regra. Aí vocês têm que ficar sempre lembrando dos casos. Então, vamos recapitular. O primeiro caso, não tem restrição, ou seja, não tem raiz, não tem fração no denominador, não tem nada. Domínio reais. Segundo caso, x no denominador. Se o x estiver no denominador e não der para simplificar esse x, aí vocês têm que ter sempre o x de o denominador diferente de 0. E esse próximo, se a raiz for de índice par, tá certo? Tá indo muito rápido? Não, tá tranquilo? Tranquilo, né? Tá. Então, pronto. Então, essa seria a regrinha final. Próximo. Ó, agora aqui fez o quê? O que que ele juntou aqui? Ele juntou o x no denominador e a raiz. Aí essas são as duas restrições, ó. Nem pode ser negativo, se o índice for par, e nem pode ser 0. Por isso que ele escreveu aqui, ó, f de x maior que 0, tá certo? Aí pronto. Aí a gente vai vir aqui, ó. Esse caso não tem restrição, tá certo? O domínio são os reais. E aqui eu vou olhar para essa parte superior. Então, você tem o domínio, tá certo? Que ele não pode ser, desculpa. Você tem uma fração em que o denominador ele não pode ser nem negativo, nem pode ser 0, tá certo? E aí, vocês vão ter x mais 5 maior que 0, x maior que menos 5. Aí faz aquela regrinha, né? X pertence aos reais, tá o quê? X é maior que menos 5. Beleza? Professora, Oi.
o denominador ele não pode ser negativo por conta da raiz, certo? Isso, perfeito. Por exemplo, voltando à sua pergunta, cadê aqui? Estou tentando achar aqui, tá aqui. Se fosse assim, qual era a restrição que a gente tinha? Aí sim poderia ser negativo, né? Perfeito. A única regra é que o denominador não podia ser zero, só isso. Aí podia ser negativo, porque o índice era ímpar. Pronto. Aí, ó, isso aqui seria a combinação, né? Ou seja, mais de um caso junto. O que seriam isso, né? Mais de um caso junto. É que são normalmente funções que elas saem misturando, mais de uma função, e aí vocês sempre vão precisar fazer a interseção das soluções, tá certo? Então, quando juntar os casos de 2 ou mais regras juntas, vocês fazem a interseção, tá certo? Por exemplo, aqui tem um caso, mais de um caso, como é? Eu acho que tem 3, pelo que eu contei. Por quê? Porque tem a raiz, Hum, o x e a outra raiz. perfeito. Então, raiz no numerador, raiz no denominador e x no denominador. Ou seja, 3 casos juntos, tá certo? Então, essas são as partes. Primeiro, eu vou fazer a parte 1, tá certo? Então, a parte 1, a restrição é o quê? Eita! Mas dá para entender. É que esse valor do numerador, ele tem que ser maior ou igual a zero, tá certo? Então, o que a gente faz? 2 menos 3x maior ou igual a zero, menos 3x vai ser maior ou igual que menos 2, né? Aí, o que foi que eu fiz aqui? Por que mudou? Tá vendo que era maior ou igual virou menor ou igual? Por quê? Ninguém? Professora, eu tenho uma dúvida. Porque, Professora? porque no negativo 2 é maior que o menos 2 é maior que o menos 3, e no positivo o 2 é menor que o menos 3, o 2 é menor que o 3? Não. A minha pergunta é por que esse sinal aqui foi invertido? Porque multiplicou por menos 1, que dá menos 3x. Perfeito. Esse menos 3x não pode, tem que ser positivo. Isso, exatamente. Então, ó, quando vocês tiverem um x negativo, a gente sempre tem que multiplicar por menos 1. Numa equação, a gente só faz trocar o sinal dos números, né? De quem está acompanhando o x e daquele número que está sozinho. No caso de uma inequação, não. Da inequação, a gente, quando multiplica por menos 1, inverte tanto o sinal dos números como o sinal da inequação, tá certo? Uma forma de vocês verem isso, essa troca aqui, né, sem multiplicar por menos 1, é o seguinte, é que se eu quisesse deixar esse 3 positivo, eu poderia passar ele para o lado de cá, né? Então, ficaria assim, ó. Vou deixar aqui, tá certo? Menos 3x e o menos 2. Eu vou passar o 3 para o lado de cá. Então, ficaria assim, ó. Certo? E o 2 para o lado esquerdo. Pronto. É a mesma coisa que está aqui. Tá certo? Então, quando a gente multiplica por menos 1, é como se fizesse esse passo. Passasse o 2 para a esquerda, o 3 para a direita, só para trocar o sinal deles, tá certo? Então, o mesmo procedimento. Mas é mais prático fazer isso. Multiplica por menos 1 e inverte os sinais, né? Alguém falou que tinha uma dúvida. Quem foi? Sou eu, Anderson. Diga, Anderson. Oi? Pode falar, Anderson. É porque, na verdade, a minha dúvida, ela já passou... É porque, na verdade, eu acho que eu passei batido, que foi no slide anterior, né? É porque eu fiquei na dúvida se ali também seria por partes. Não, seria combinação. Esse aqui? Pronto, é a situação aí. No caso aqui, é raiz quadrada, né? Raiz quadrada de x mais 5? Isso. Ou é raiz cúbica?
Raiz É raiz quadrada. cúbica, não é isso? Não, raiz quadrada. A minha pergunta é porque eu falei assim, se fosse índice ímpar, o que que acontecia? Mas é raiz quadrada. Mas no caso aí também, pronto, no caso ficou x maior do que menos 5, ok. No caso também não seria x diferente de menos 5, porque se o x for menos 5, o radicando vai ficar zero, e raiz de zero é igual a zero. A raiz Isso, quadrada de zero não é zero? isso, Aí, no caso, seria duas hipóteses aí. X maior isso, do que menos 5 e x diferente de menos 5, porque se for menos 5, fica zero, né? isso. É porque nesse caso aqui, como existe uma simbologia para falar essas duas coisas que você falou ao mesmo tempo, aí por isso que usou o maior. Porque, por exemplo, se você fizer aqui, ó, x maior ou igual que 5, sim. entendeu? Beleza. E x diferente de 5, a interseção entre essas duas respostas Entendi. para ser um número maior que 5 e diferente de 5 seria esse aqui. Por isso que a gente não faz separado. Porque existe esse símbolo para juntar as duas respostas. Sim, entendi. Entendeu? Mas está corretíssimo o seu raciocínio, porque você Entendi. pode fazer isso e depois vir aqui para a retinha, né, dos reais. O que você ia fazer? Você ia fazer isso aqui, ó. Bolinha fechada, o 5, e depois ia fazer isso aqui, bolinha aberta no 5. Aí a interseção entre eles, ó, bolinha fechada com bolinha aberta daria bolinha aberta e o 5. Por isso que é essa simbologia. Mas está corretíssimo o que você pensou. Era só isso? Entendi. Era só isso. Obrigado. Hein? Tá, nada. Pronto. Aí sim, feita essa parte aqui, né? 3x maior ou igual que zero, tal. Aí x menor ou igual que 2/3, né? Que passou dividindo. Aí pronto. Aí vamos para o segundo passo. Deixa eu apagar aqui. Só para não ficar esse riscadeiro aqui. Pronto. O segundo passo é o seguinte. É que a parte 2 é o denominador, tá certo? Aí entra naquela regra que você me perguntou agora, ó. Ele tem que ser positivo e tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, não pode ser negativo e nem pode ser zero. Aí, nesse caso, eu uso a combinação de um único símbolo, x mais 5 maior que zero. Aí, ó, x maior que menos 5, tá certo? Aí, o que acontece? Aqui, vocês têm duas respostas bem separadas. Não existe uma simbologia única que resolva simultaneamente as duas expressões, né? As duas partes. Então, a gente tem que fazer a interseção por isso. Então, escreve as respostas, no caso aqui, o menos 5, tá certo? E coloca a primeira parte, que seria o quê? Tá faltando 3 aqui, eu acho que a animação ficou fora da posição. Então, a primeira resposta seria x menor ou igual que 2/3, que é isso aqui. A segunda seria o x maior que 5. Aí, o que a gente vai fazer? Procura a interseção, bolinha fechada com bolinha aberta da bolinha aberta, bolinha fechada com fechada da fechada, e a resposta final seria justamente entre menos 5 e 2/3, tá certo? Então, x pertence aos reais, está o quê? Menos 5, menor ou igual que x, menor ou igual que 2/3. Deu para entender quando é que faz a interseção? Ou seja, acho que foi a Antonina que falou que tinha 3 casos. Sim. Pronto. Aí, Antonina, apesar de você ter 3 regras para responder, né? Que seria, primeiro, a raiz do numerador, raiz no denominador e o denominador com x, 2 dessas regras elas podem ser resolvidas simultaneamente. Por isso que eu não fiz a parte 3, tá certo? Não precisa fazer a parte 3. Aí você vai dizer, mas professora, eu queria fazer. Pode fazer. Só faz um passinho a mais, mas dá no mesmo, tá bom? Pronto. Agora vamos para as questões. Vamos lá. E aí? Qual o domínio da letra A? Raiz quadrada de 3x. Raiz cúbica, quer dizer?
Raiz cúbica é 3x? Não. Vamos procurar as restrições. Tem x no denominador? Não, professor. Então, beleza para o denominador. Pode ser reais. Segunda, tem raiz? Sim. É índice? Tem raiz, sim. É Tem, índice sim. par? Não. Então, não tem restrição. Domínio reais. Tá certo? Sempre faça essas perguntas. Tem x no denominador? Sim ou não? Se for não, pode ser reais. Tem raiz? Sim ou não? Se for sim, a terceira pergunta. É índice par? Se for não, é tudo real. Tá certo? Vamos para o próximo passo. Aqui. Tem x no denominador? Tem. Tem raiz no denominador? Sim. Não. No denominador? Não. Não. Então, a única restrição é que o denominador tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, aqui eu vou chamar de parte 1 e parte 2, certo? Na parte 1, vocês vão ter o quê? 2x menos 8 tem que ser diferente de zero. 2x tem que ser diferente de 8. X vai ser diferente de 8 sobre 2. X tem que ser diferente de 4. Aí vamos para o numerador. Tem raiz? Tem. Índice par? Não. Então, não tem, tem raiz, mas o índice não é par. Então, o numerador Não tem restrição. não tem restrição. Certo? Então, não possui restrição. Então, a única restrição é que o x tem que ser diferente de 4. Aí vocês escrevem, domínio seria x pertencente aos reais, tal que x vai ser diferente de 4. Aí vocês vão dizer assim, posso escrever na forma de colchete? Aí aquela forma que eu falei para vocês, né? Reais menos o 4, tá certo? Normalmente, para não ficar a pessoa confundindo o sinal da função, né? Normalmente, para você não confundir o sinal de menos, para a pessoa achar que não é o número menos 4, vocês escrevem assim, para ficar bem mais claro. Reais menos o 4, tá certo? O menos aqui embaixo, para ficar claro que não é o sinal do 4, e sim eu estou tirando o 4, tá certo? Aí, continuando. Ah, tinha feito um pontilhado aqui. Próximo. E aí? Primeiro passo, ó, dividir em partes, tá bom? Parte 1. Tem restrição, professora. Qual? Tem que ser, não pode ser negativo e não pode ser zero. Pronto. Quem não pode ser negativo? O x da parte 1. Do numerador, né? E quem não pode ser zero? O x da parte 1 também, do numerador. O denominador, né? Então, ó, primeira parte, tá certo? Que é o numerador. O numerador, o que tem que acontecer aqui é que essa parte tem que ser maior ou igual a zero. Ele pode ser zero, porque raiz de zero é zero. Mas não pode ser negativa, porque raiz de menos 2 não existe. Então, o que a gente faz? 2x, desculpa, não existe nos reais, tá certo? Aí, 2x menos 16 maior ou igual a zero. 2x vai ser maior ou igual que 16. X vai ser maior ou igual que 16 dividido por 2. X vai ser maior ou igual que 16 dividido por 2, 8. Certo? Agora, a segunda parte, que é a segunda restrição. O denominador tem que ser diferente de zero. Aí, ó,
2x. 2x menos 24. O que mais? Diferente de 0. Perfeito. Então, 2x menos 24 diferente de 0. Aí, 2x diferente de 24 sobre Isso. 2. Aí, 2x diferente de 24 e x diferente. Diferente 24 sobre 24 2. sobre 2. Perfeito. Então, x diferente de X 24. é diferente de 12. Perfeito. Então, x diferente de 24 sobre 2, x diferente de 12. Acabou a questão? Não. Faz o quê? Vai representar agora o domínio. Como? As restrições, fazendo f de x é igual a x pertence aos reais, tal que... Aí faz aquela representação. Faltou mais Que um já passo. está aí. Ainda falta um passo. Só que x é diferente maior ou igual que 8. Eu X tenho diferente duas de respostas e tenho que achar uma. O que a gente tem que fazer? É a imagem. Não, né? É aquele mesmo. É o domínio, Reais, né? Seria x pertencente aos reais, professora, tal que x maior ou igual a 8, x diferente de 12. Seria interseção? Isso, quem foi que falou? Foi eu. Rafaela. Rafaela, pronto, Rafaela, exatamente. Tem que fazer a interseção, porque aqui é combinação de casos, lembra? Então, como aqui é combinação de casos, eu vou ter que fazer a reta 1 e escrever o 8. Aí, como é x maior ou igual que 8, faz para cá e bolinha fechada, certo? Aí, o segundo caso, que seria o 12. Aí, o 12, ó, bolinha aberta e eu pinto para os dois lados. Agora, eu vou determinar a interseção, ó. A interseção para aqui? Não. É a outra Retinha. retinha. Aí, ó, a interseção vai ser isso aqui, ó. Opa, deixa eu apagar isso aqui. A interseção de 1 Sobre e 2 1 e 2. vai ser 8 fechado e 12 aberto. e depois continua, ó. Ou não? Sim, né? Que Continua lá em esse cima. mesmo. Continua, porque aqui o 8 continua, então... Pode ser qualquer número acima dele. Hã? Se é diferente de 12, pode ser qualquer número acima ou abaixo dele. Isso, exatamente. Aí, como é que vocês representam na forma de domínio isso aqui? Tem duas formas. A número 1, que é a mais simples, é essa aqui, ó. X pertence aos reais, tal que X igual maior. maior ou igual que 8 8 e e X diferente de 12. Por que eu falei tão forte esse I? Por quê? Porque se falar i, aí seria vírgula, né? O E significa interseção. Então, ao invés de eu escrever essa simbologia aqui, ó, eu estou dizendo que o E é a interseção. Ou seja, simultaneamente, tem que ser maior ou igual que 8, mas necessariamente tem que tirar o 12. Então, vocês não podem escrever aqui um ou, por exemplo. O ou seria ou é maior ou igual que 8 ou é 12. Tanto faz se acontecer. Não pode. Tem que necessariamente usar essa conjunção do i, porque eu estou fazendo a interseção, tá certo? Então, pronto. Por isso que fica x pertence aos reais, tá o quê? X é maior ou igual que 8 e x é diferente de 12, tá certo? Próxima. Quais são as restrições? Alguém falou no chat, Zeudes? Ali em cima. Não, levantou a mão. Ah, foi? Quem foi? Eu que levantei a mão. Sim, Rafaela. Tá. Eu queria fazer uma pergunta. Pode falar.
Eu sei que é meio besta, mas eu queria fazer uma pergunta sobre os pontos. Eu não entendi muito quando o ponto está aberto ou fechado, o que significa. Certo. A bolinha fechada significa que aquele número que está naquela bolinha, ele faz parte do intervalo. Então, quando eu falo assim, 8 com bolinha fechada e continua, eu estou dizendo assim, ó, 8, 9, 10, 11, 12, até o infinito. Se eu boto uma bolinha aberta no 8, eu estou dizendo ele não faz parte do intervalo. Então, quando eu for contar, eu vou contar assim, 9, 10, 11, 12, assim por diante. Então, por exemplo, aqui, quando você deixa o 12 com a bolinha aberta, você está contando assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, entendeu? Eu pulo 12, porque ele não faz parte do intervalo. Entendeu? Obrigada, entendi, obrigada. Nenhuma pergunta é besta, tá certo? Nem se encabule. Porque às vezes uma dúvidazinha bestinha faz com que você perca a questão todinha. Então, é muito importante. Esse aqui. Ah, não, peraí, deixa eu olhar a hora. Não vai dar. Peraí, deixa eu ver quantas questões tem. Peraí. Antes de fazer, eu acho que só tem 3. Pronto. Vai até a G. Não, essa F aqui é porque eu que vou fazer. Pronto. Ó, essa questão aqui, se vocês quiserem... Quem foi que da outra vez deu um print da tela, hein? Foi eu. Pronto, dá o print aí dessa questão. Porque vai ser a que vão apresentar a próxima aula. Pronto, Patrícia. Agora a próxima. É. Peraí. Pronto. Peraí. Tá. Pronto. Quem é a primeira pessoa que aparece aí na lista de nomes? Quem? Antonina. Antonina? De novo? Não. A Antonina já apresentou, então depois de Antonina. Sou eu, professor. Eu quem? Eudes? Não, Eudes já tem uma questão. Peraí, deixa eu... Uma. Então, Beatriz. Yasmin? Beatriz. Beatriz? Pronto, peraí, deixa eu olhar aqui na minha, melhor. Porque pode ser que seja diferente. É diferente. Ó, o primeiro da minha lista aqui é a Aldian, né? Aldian, você vai ficar com a letra D, tá certo? E Ana Beatriz vai ficar com a letra E, certo? Pronto. A F, quem vai fazer sou eu. Tá? Pronto. Aí me lembrem próxima aula, porque não vai dar tempo de fazer ela não, que ela é um pouquinho extensa. Anota aí, eu disse você meu secretário. Tá certo. Então, Aldian, ele fica com a D e Beatriz fica com a letra E. E eu faço a F. Deixa eu fazer a chamada. Eu vou suspender a gravação, gente, para não ficar aparecendo, né? Como vai para o YouTube, fica mais fácil de eu fazer o corte. Aldijan é a B e quem mais? Ana Beatriz é a E. Certo. Pronto.